Povo de Deus, boa noite. Povo de Deus, boa noite. Graça e paz, amém. Glória a Deus, né, irmãos? Mais um culto em que nós viemos adorar aquele que vive e reina e que tem nos sustentado e tem nos colocado de pé. Que é o Senhor que nos dá força na caminhada, é o Senhor que nos sustenta. E se hoje estamos aqui, é tudo devido a Ele, irmãos. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é para Ele. Viemos aqui unicamente para adorar e exaltar o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Quem for achando, diga amém. Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Amém, igreja? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do nosso Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés no preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, desde já, Senhor, eu te louvo, te exalto, te agradeço, a Deus, por mais essa oportunidade de poder estar sendo um canal de bênção para a tua igreja. Senhor, no nome de Jesus eu lhe peço, me usa, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Fala com cada um, ó Pai, que veio aqui nesta noite. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor sabe, ó Pai, de maneira de cada um qual chegou aqui nesta noite. Eu lhe peço ao Senhor, ó Deus, que eles possam sair daqui diferente, ó Pai, da maneira que eles adentraram neste lugar. Quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que venha deixar o teu filho disperso, lança por terra, lança fora o cansaço físico, ó Deus, no nome de Jesus, e que a tua palavra possa cair em boa terra e produzir 100 vezes mais para a glória e louvor do teu nome. É o que eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos conseguem enxergar aqui um pouquinho? Glória a Deus. Quem consegue enxergar, diga amém. Glória a Deus. Só um minuto. Eu estive baixando para os irmãos entenderem um pouquinho da armadura que o apóstolo Paulo ele quer passar aqui para a igreja de Éfeso. Essa armadura aqui. Paulo ele usa, irmãos, a figura de um soldado para estar falando com os irmãos de Efésios.
E a palavra na qual Deus colocou no meu coração nessa noite foi essa. Paulo aqui, ele escreve a igreja de Éfeso, e o tema que ele usa, o assunto que ele quer tratar com os irmãos de Efésios é Cristo e a igreja. E na sua carta, quando ele começa a escrever, quando ele começa a alertar aquela igreja, ele começa a tratar alguns assuntos para aquela igreja. Porque Paulo, ele queria deixar os irmãos bem alertos. E ele começa a tratar que assunto? Os assuntos que ele começa a tratar da unidade da igreja. Os irmãos, eles deveriam viver em união. Os irmãos, eles deveriam ser unidos. E no decorrer desses assuntos, irmãos, ele começa a tratar também acerca da família também. Ali ele começa a falar do papel do marido, do papel da esposa. E ele começa a falar que o marido, ele tem que amar a esposa assim como Cristo, ele amou a igreja. E a esposa, ela tem que ser submissa aos vossos maridos. E ele começa, irmãos, a discorrer essa carta para a igreja, para que os irmãos ficassem atentos, para que os irmãos também vivessem em união na igreja e vivessem em união dentro das suas próprias casas. A esposa honrando os maridos e os maridos honrando a esposa. E Paulo, no final da sua carta, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, ele começa a tratar com os irmãos. Ele fala: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele começa a falar que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Por que que ele fala dessa armadura? Porque ele deixa para falar no final. Porque tudo que ele tratou, irmãos, os assuntos anteriores, que os maridos deveriam honrar suas esposas, as esposas deveriam honrar os maridos, que a igreja, ela deveria viver uma união. Por que que ele deixa para tratar da armadura de Deus logo no final? Porque, irmãos, se nós não revestimos desta armadura, nós não vamos conseguir guardar tudo aquilo que ele tratou nos assuntos anteriores. Nós não vamos conseguir lidar dentro da nossa casa com situações adversas. Nós não vamos conseguir tratar os irmãos dentro da igreja, não somente dentro da igreja, mas lá fora também. Porque lá fora nós lidamos com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas do nosso dia a dia. E quando nós chegamos em casa, nós deparamos com as nossas esposas, com os nossos filhos. E Paulo, ele vem querer tratar conosco do quê? Que nós devemos tomar a armadura de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o nosso adversário, o inimigo, o diabo, que muitas das vezes ele quer fazer o quê? Nos entristecer. Ele quer usar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ou por que não dizer até os mesmos dentro da nossa casa, porque a própria Bíblia fala que ele é astuto. Ele vem com um sapatinho de algodão. Eu costumo dizer, irmãos, que o diabo, ele é especialista em trabalhar na embalagem. Porque ele próprio, irmão, ele não tem conteúdo nenhum para passar para ninguém. Então ele vai trabalhar o quê? No estereótipo, do lado de fora. E ele é astuto, irmãos. Ele vem com um sapatinho de algodão. E se a gente não ficar atento, se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, irmãos, nós não vamos suportar o dia mau. Porque o próprio Paulo, ele fala: revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Por que ele não fala para que possais resistir todos os dias? Ele foca bem o dia mau. Porque o dia mau, irmãos, ele vem para todos. Sabe aquele dia que você não levanta bem e você fala: hoje eu não estou legal, e por mais que alguém passe uma palavra amiga para você, fala: não vai dar certo, levante a sua cabeça, parece que não resolve nada. É esse dia que Paulo está falando. Aquele dia no qual uma mãe se levanta, se despede do seu filho, ele sai e ele não volta mais. E chega a notícia que ele faleceu ou aconteceu alguma coisa pior. É esse dia que Paulo está tratando. É o dia que Jó um dia passou, irmãos. A Bíblia fala que Jó passou pelo dia mau. A casa caiu sobre os seus filhos e ele se deparou com um dia difícil. Mas se ele não estivesse revestido da armadura de Deus,
ele não ia conseguir suportar aquele dia. E Paulo está falando aqui conosco o quê? Revestivo de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia difícil, no dia mau. O dia mau na qual o inimigo ele vem como uma serpente, irmãos, tentando nos enganar, tentando colocar o quê? Tentação. Eu meditando nessa palavra, irmãos, Deus me fez lembrar, sabe de quem? De Davi. Davi passou o dia mau. A Bíblia fala que um certo dia, Davi se levanta e os soldados dele vão para a batalha, e ele fica em casa naquele dia. Porque ele já tinha ganhado muitas guerras, irmãos. Naquele dia ele falou o quê? Eu vou descansar. Ele não foi para a batalha. E o que acontece? Davi ele se levanta. Dá, por favor. Tá aqui. Davi, irmãos, ele se levanta naquele dia, e a Bíblia fala que ele avista uma mulher no terraço. Presta atenção no dia mau. O dia na qual o inimigo ele usa para tentar a pessoa. E uma moça estava se banhando no terraço lá, e ele olhando, irmãos, ele teve atração por aquela moça, e ele chama um dos seus soldados e pergunta sobre ela. E o soldado fala, é esposa de Urias. E ele fala, manda chamar. E a Bíblia fala que a moça foi até ele, e ele se deita com aquela moça. E passados os dias, ele tentando consertar a burrada que ele fez, ele pega e chama um dos seus soldados e fala, coloca Urias na frente da batalha. Porque na cabeça dele, Urias indo para a batalha, Urias morrendo, ninguém ia ficar sabendo do que ele fez. E a Bíblia fala que coloca Urias na frente da batalha e Urias é morto. E um belo dia um profeta se levanta, o profeta Natan, e vai na casa de Davi e fala, Davi, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele conta uma história para ver a atitude de Davi. Ele fala assim, ó, um dia um homem se levanta e vai até o campus, até o sítio do vizinho, e ali ele avista uma ovelha ali. E esse homem ele tinha muitas ovelhas, e ele pega aquela única ovelha que aquele homem tinha. O que aquele homem deveria fazer com ele, Davi? E Davi ele olha, irmãos, nervoso, ele fala, tem que matar. Aí o profeta olha para ele e fala, esse homem é você. Por que, irmãos, eu trouxe Davi? Porque Davi, irmãos, naquele dia, ele não vigiou. Ele era para estar no campo de batalha, ele era para estar revestido com a armadura, batalhando, guerreando. E o que ele preferiu? Preferiu ficar dentro de casa. E ele não vigiou, ele olhou e tomou para si, achando que ninguém ia ver. Mas ele pode esconder, irmãos, do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Que a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre a terra como tocha de fogo, irmãos, olhando tudo, observando tudo. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala, irmãos, revestido da armadura de Deus, para que você venha suportar o dia mau. Abra comigo, acompanha comigo para nós fazermos a leitura. Versículo 10. Glória a Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas dos diabos. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ele fala, irmãos, contra astutas. O que é astuta? O diabo, irmãos, ele é astuto. É aquele que sabe agir de maneira para poder enganar, ele é esperto. O diabo, irmãos, para enganar uma pessoa, ele não vai vir diante de uma pessoa na bandeja com um pote de veneno, não. Ele vai vir com um prato cheio, que vai querer o que? Aguçar os olhos. Como eu disse aqui no começo, ele é especialista em trabalhar na embalagem.
Aí ele vai vir, irmãos, com algo que venha querer o quê? Chamar atenção. Então por isso que Paulo está dizendo, fique atento, se reveste da armadura de Deus, porque vai haver dias que vai vir dias difíceis. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, que há dias, irmãos, que nós estamos bem, há dias que nós oramos, que nós buscamos, mas vai haver dias, irmãos, difíceis, e que se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós não vamos conseguir passar por esses dias. E Paulo aqui, ele está alertando aos irmãos de Efésios, olha, se reveste da armadura de Deus. Aí aqui ele começa a dizer, você vai se revestir da armadura de Deus. Ele pega a figura de um soldado, que o soldado, irmãos, quando ele sai para a guerra, eu creio que muitos aqui já assistiram o filme de guerra. O soldado, ele nunca vai sem armadura. Sabe por quê? Porque se ele sair sem armadura, ele vai ser presa fácil do inimigo. Ele vai estar o quê? Vulnerável. E Paulo está dizendo o quê? Se reveste, para que lá fora você não fica o quê? Vulnerável, você não fica presa fácil do inimigo. Para que qualquer seta que te atinge, você não venha se decepcionar, ou você venha se entristecer, ou até mesmo você venha ficar no meio do caminho. Aí Paulo está falando que vai sair para a batalha, se reveste. E que armadura que ele fala aqui, irmãos? Ele começa a falar, ó. Você olha aqui, aqui está o soldado, o capacete, a espada, o escudo, a couraça, ele está todo revestido da armadura de Deus. E cada uma dessas armaduras, irmãos, tem um significado. Aqui ele fala assim, ó: tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A couraça, irmãos, o soldado ele colocava por debaixo da armadura. Era algo feito de um material muito resistente, e era colocado, ele vestia, era leve, e ele colocava a armadura por cima, porque se algo viesse perfurar a armadura dele de fora, batia na couraça e não afetava ele próprio. E ele fala que essa couraça significa a justiça, porque nós devemos, irmãos, ser justos, nós devemos andar em justiça, do que sermos justos, sermos retos diante da presença de Deus, para que lá fora, irmãos, nenhuma seta, nenhum dardo do inimigo venha nos afetar, nenhuma pessoa possa falar, tá vendo? É cristão, vai na igreja, mas anda de qualquer jeito, anda de qualquer maneira. Se nós andarmos juntos, irmãos, ninguém tem o que falar. Vão olhar para nós e vai falar, lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, porque nós andamos em verdade. Aqui ele fala, vestivos da verdade, porque quem é o pai da mentira é quem, irmãos? É o diabo. E ele pede para quê? Que nós venhamos andar no quê? Na verdade. Em todo tempo andar, sermos justos, falarmos a verdade, por quê? Para que o inimigo não venha usar disso contra nós. E aqui ele fala, irmãos, também, calçavam os vossos pés. O soldado, além da couraça, além de colocar a armadura de fora, ele tem com o quê? Calçar os pés. E com o quê? Com o evangelho da paz. Porque o próximo salmista, irmãos, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós temos que estar em todo o tempo, porque, irmãos, meditando na palavra de Deus. Porque, irmãos, lá no deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, pelo nosso adversário, o que o inimigo quis usar contra ele? A palavra, irmãos, a própria palavra. E Jesus, ele sabia, irmãos, ele era a própria palavra. O inimigo não sabia com quem ele estava lidando, ele era a própria palavra. E aqui ele fala o quê? Calçai os vossos pés com o evangelho da paz, com a palavra. Porque, irmãos, lá fora as pessoas vão querer saber daquilo que você está defendendo. Eu já me deparei com pessoas que ela me perguntou para mim, mas vem cá, você está defendendo o quê? E se eu não soubesse, irmãos, aquilo que eu estava defendendo, eu ia ficar todo embaraçado. Por isso que nós temos o quê? Meditar na palavra de Deus. Porque o inimigo, ele é astuto, ele vai querer vir contra nós
compra a própria palavra. E se nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos saber responder, não para debater, mas para você defender, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvação. Então, se alguém for te perguntar da palavra, você vai saber, você vai falar: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvação. Eu aprendi da palavra de Deus porque ela vem para salvar, ela vem para curar, ela vem para levantar o caído. Você vai saber se defender. E aqui ele prossegue, irmãos: tomando sobretudo o escudo da fé. Irmão, soldado sem escudo é complicado. E o escudo, ele é bem claro em dizer: é a fé. A única coisa, irmãos, que sustenta o soldado de pé é a fé. Sabe por quê, irmãos? Que em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu tenho fé que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Às vezes você pode chegar dentro da sua casa, está de perna para o ar, as coisas estão difíceis lá no seu trabalho, ou até mesmo você levanta num dia difícil que você não quer falar com ninguém. Mas se você tiver fé, irmãos, você vai passar por cima de tudo isso, porque a fé nos faz olhar além daquilo que os nossos olhos estão nos vendo agora. Porque, irmãos, a situação, o inimigo, ele sempre vai colocar à nossa volta coisas para nos desanimar. Lembra daquela passagem de Números, na qual Moisés enviou os espias para olhar a terra prometida? Era uma terra boa, irmãos, era uma terra que manava leite e mel. Mas eles olharam o que? Os gigantes. E eles voltam falando mal da terra. Falam: olha, a terra é boa, a terra na qual o Senhor vai nos dar, uma terra que mana leite e mel, mas tem gigante lá, não tem como entrar lá. Aí Josué e Caleb, irmão, cheio de fé, com o escudo da fé, eles tomam a palavra, fala: se Deus achar por bem, Ele vai nos dar aquela terra. Porque, irmãos, eles estavam cheios de fé, eles estavam revestidos com o escudo da fé, irmãos. E Paulo aqui, ele fala: tomai sobre vós o escudo da fé. Talvez você esteja aqui nesta noite, você pode olhar para mim: mas irmão, você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, você não sabe o que eu tenho vivido. Mas de uma coisa eu quero te dizer nessa noite, irmãos: tenha fé. Tenha fé que isso vai passar. Isso é só um momento, porque todas as situações que nós vivemos, irmãos, ela vem para que nós venhamos adquirir experiência com Deus. Nós não podemos, irmãos, nos assentar na situação que nós estamos vivendo e achar que não vai passar, porque vai passar. Se Deus permitiu isso na sua vida, irmãos, fique tranquilo, que isso é para você adquirir experiência com Deus, para que lá na frente você venha olhar e venha falar: eu suportei, eu passei em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ele vai tratar também. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá, irmãos. Observa lá. O capacete da salvação. Por que é importante, irmãos, o capacete da salvação? E por que a salvação, ele fala do capacete? Porque aqui, irmãos, é na mente. O inimigo, irmãos, muitas das vezes ele quer trabalhar onde? É aqui, ó, na mente das pessoas, dizendo que não tem jeito, dizendo que não vai conseguir, dizendo que a situação que está passando já é o fim. Porque é na mente, irmãos, é onde nós adquirimos todas as informações. E se descer para o coração, irmãos, e nós formos querer colocar em prática, aí é onde está o perigo. Por isso que ele fala: toma sobre tudo o capacete da salvação. E Paulo, irmãos, lá na frente, ele vai falar o que nós devemos trazer na nossa mente. Ele fala: ó, tudo que você deve pensar, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos nas coisas do alto, irmãos, nada aqui da terra
vai nos fazer parar, vai nos fazer desistir. Porque quando nós estamos ligados no alto, nós vamos olhar as coisas com os olhos da fé. Nós não vamos enxergar as coisas além daquilo que nós estamos vendo. Por isso que ele fala, toma sobretudo o capacete da salvação. Tome cuidado, irmãos, aquilo que muitas das vezes fica martelando da sua mente. Porque o inimigo, ele quer trabalhar aqui, irmãos, na mente. E é um perigo, porque quando desce para o coração, é um perigo, porque aí é onde já coloca em prática. Porque enquanto está na mente, dá tempo de você o quê? Repreender, você lançar fora isso da mente. Fala, Deus, eu não quero isso na sua mente. Porque às vezes nós pensamos, nossa, será que vai acontecer? Nossa, eu estou passando por essa situação, está difícil. O inimigo, ele vai trabalhando, irmãos, em cima disso. E se nós não vigiarmos, nós não repreendemos esse pensamento, aí desce para o coração, aí é onde é o perigo, porque do coração, irmãos, é de onde sai a procedência da vida, é onde sai todas as coisas, é onde nós colocamos em prática. Então repreendo, irmãos, isso que muitas das vezes vem na sua mente. Fala, eu repreendo no nome do Senhor Jesus, eu não aceito esse pensamento, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aqui ele fala, irmãos, que depois que nós tomarmos, eu achei bem interessante no final, irmãos, que ele vem falar, depois que nós tomarmos tudo, essa armadura, e revestimos dela, aí ele fala assim, ó, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que não adianta, irmãos, eu tomar da armadura de Deus, não adianta eu meditar na palavra, não adianta eu orar, não adianta eu buscar, se eu não vigiar. Nós devemos vigiar, ficar atento, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para você parar. Mas eu glorifico a Deus, que Deus te trouxe aqui nesta noite, para que você venha sair daqui revestido, diferente da maneira que você adentrou neste lugar, para que nenhuma seta do inimigo venha fazer você desanimar, para que nenhum dardo inflamado do inimigo venha fazer com que você venha desistir. E que de maneira que eu adquiro essa armadura, irmãos? Vigiando, orando, meditando na palavra de Deus. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Depois que eu tomarmos essa armadura, ele disse assim, o apóstolo Paulo, você vai tomar a armadura de Deus, e havendo feito tudo isso, você vai ficar firme. Ou seja, passando pelo dia difícil, passando pelo dia de provação, depois que você tomar a armadura de Deus, você ainda vai ficar firme, você ainda vai ficar de pé, porque você está revestido do alto da cabeça à planta dos seus pés com a armadura de Deus. E é aqui, irmãos, é vindo aos cultos, é orando, é buscando ao Senhor que eu vou adquirindo dessa armadura de Deus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Meu Deus, a tua palavra foi lançada nessa noite, ó Deus. E o Senhor me trouxe, ó Deus, essa palavra na carta de Efésios, ó Pai, na qual o apóstolo Paulo, ele diz, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Pai, essa palavra foi liberada para os teus filhos, ó Deus. Eu lhe peço ao Senhor, meu Deus, reveste os teus filhos do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus, com a tua armadura, Deus, para que eles possam resistir no dia mau. Senhor, eu não sei o que eles têm passado, o que eles têm vivido, o que têm enfrentado, ó Deus. Mas se porventura, ó Deus, entrou alguém aqui desanimado, cabisbaixo, ou até mesmo triste, ó Pai, não tendo forças, até mesmo para orar, Senhor, eu lhe peço ao Senhor, renova as forças dessa pessoa, Pai, que ela possa sair daqui nesta noite diferente, ó Pai, da maneira que adentrou.
Que a alegria do Teu Espírito Santo, ó Deus, possa vir de encontro ao coração desta pessoa. Desde já, Senhor, eu repreendo todo ladrão de alegria. Tudo aquilo, meu Deus, que tem entristecido, tudo aquilo que tem roubado a paz, a alegria dos Teus filhos, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus. E eu lhe peço ao Senhor, nos reveste, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés da sua armadura, e abra os nossos olhos, Senhor, espiritual, no nome de Jesus, para que nós possamos enxergar além daquilo que nossos olhos têm visto, têm enxergado. Que nada, Senhor, venha roubar nossa fé, que nada, Senhor, venha roubar nossa paz, ó Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite como soldados do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, enxergando além, ó Pai. No nome de Jesus é o que eu lhe peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus e graças a Deus.